Olá, você já pensou em ter 7 dicas que podem contribuir para fazer acontecer o que você deseja na sua empresa? É sobre isso que eu vou falar com você, mas antes eu preciso da sua ajuda para alcançar mais empreendedores iguais a você. E você pode me ajudar ao se inscrever nesse canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também, já dá um gostei aqui também, que você vai me ajudar ainda mais. E não se esqueça também de acionar as notificações. É um sininho que você vai encontrar em algum local dessa página. Desta forma, você receberá as notificações toda vez que nós postarmos um novo conteúdo. As 7 dicas que eu vou falar para você com relação a fazer acontecer o seu negócio é que eu percebo que muitos negócios acabam não tendo combinados efetivos. As pessoas não tem clareza do que devem fazer, quem demanda alguma tarefa, alguma atribuição ou alguma atitude das empresas também não define muito bem isso e as coisas ao final acabam não acontecendo. E eu tenho aqui 7 dicas que podem contribuir de forma efetiva. A primeira dica está aqui, vou pegar aqui o meu recurso que eu anotei aqui para pegar uma sequência lógica para contribuir com você. A primeira dica primeiro é informar e ter certeza o que precisa ser feito. Se não houver uma compreensão do que precisa ser feito, então quando você demandar algo, você deve ter clareza do que você quer. E essa clareza deve ser transmitida para essas pessoas, ou aquela pessoa que vai desenvolver aquela atribuição. Senão ela não alcançará de forma alguma esse objetivo. Então essa é a dica 1. A outra dica você precisa saber, após saber o que precisa ser feito, precisa entender, gerar significado. O porquê que precisa ser feito aquela determinada tarefa, atribuição, ou aquele determinado processo, ou aquele determinado atendimento, ou aquela determinada estratégia, ou aquela determinada ação com o cliente, com o colaborador, com a sua equipe, ou com o líder, ou com qualquer ação. Você precisa ter clareza, e você tendo clareza e gerando significado, a pessoa entendendo o porquê isso deve ser feito, você já avançou mais um passo com essa segunda dica. Depois nós vamos para a terceira dica, que é: quem será o responsável por fazer acontecer? Não adianta, é muito comum nas empresas, todo mundo sai de uma reunião com algo que precisa ser feito, mas quem é o responsável efetivamente por fazer acontecer aquele combinado? Esse é um dos grandes problemas que acontecem normalmente nas empresas. Então, estabelecendo, tendo clareza de quem esse é o responsável, a pessoa assumindo essa responsabilidade, é possível você, inclusive, acompanhar de forma efetiva. A outra situação, a quarta dica, é quais são os recursos necessários para desenvolver essas atribuições. O que foi combinado demandará de recursos financeiros, recursos tecnológicos, recursos de apoios, dependerá de mais pessoas, dependerá de mais orientações, dependerá de recursos efetivamente de algum processo, ou seja, você tem que ter clareza e deixar também que a pessoa tenha clareza de que o que ela necessitará para alcançar aquele objetivo que já foi estabelecido desde o início com o que ela deve fazer. A quinta dica é quando será o início e o fim, o término desta atribuição, dessa atividade. É preciso estabelecer um término para que fique claro para essa pessoa qual é o prazo que ela tem. E você deve sim ter um acompanhamento, mas para você já estabelecendo o início e o término, a pessoa já pode se programar verificando todos os itens anteriores, sabendo quais são os recursos, se os recursos que estão ali, eles suprem a necessidade para terminar naquele prazo, se não, deve ser ajustado um novo prazo. A sexta dica é fazer um acompanhamento efetivo. Se você que demandou, você tem que combinar esse acompanhamento efetivo com esta pessoa, para que ela sinta que está havendo sim um acompanhamento e ela possa inclusive ter esse apoio nesse acompanhamento, saber que algumas coisas que podem não sair exatamente como foram planejados, quais são os novos combinados que podem ser estabelecidos. O que não dá é para deixar para o final e chegar à conclusão que não foi feito porque não tinha um determinado recurso
recurso, faltou um apoio, faltou um entendimento ou compreensão. Então esse acompanhamento periódico, você combinando com esta pessoa dentro daquele prazo que ele vai iniciar até o que ele vai terminar a conclusão, a previsão de conclusão, você deve estabelecer alguns momentos para verificar como é que está o andamento desse processo. E a 7ª dica é assim: quais são os resultados que você deseja alcançar com esta demanda, com estas atribuições? Pois se você tem um combinado, ele deve gerar um resultado. Se não houver um combinado e uma clareza de qual é o resultado que espera-se ao desenvolver essa atividade, essa atribuição, as coisas podem caminhar para um rumo que você talvez não gere efetivamente um resultado, ou então a pessoa tem a percepção de que fez aquilo, mas não tinha uma ideia clara de quais eram os resultados que esperavam ser alcançados com aquela atribuição, aquela tarefa. Pense sobre esses pontos, tente aplicá-las e perceba a diferença na qualidade dos seus resultados. Eu vou continuar aqui gravando mais conteúdos e te aguardo no próximo vídeo.